Sejam todos bem-vindos ao canal TV CE Ahá. Vamos dar continuidade ao capítulo 1 da segunda parte do Livro dos Espíritos, falando sobre anjos e demônios, da pergunta 128 a 131. Na pergunta 128, os seres a que chamamos anjos, arcanjos e serafins formam uma categoria especial de natureza diferente da dos espíritos? Não, dizem os espíritos, são os espíritos puros. Nós já vimos lá na escala espírita. Os anjos, arcanjos e serafins são aqueles da primeira ordem, os espíritos puros, os que se acham no mais alto grau da escala e reúnem todas as perfeições. E Kardec faz uma nota. A palavra anjo desperta geralmente a ideia de perfeição moral. Entretanto, ela se aplica muitas vezes à designação de todos os seres, bons e maus, que estão fora da humanidade. Disse o anjo bom e o anjo mau, o anjo de luz e o anjo das trevas. Nesse caso, o termo é sinônimo de espírito ou de gênio. Tornamo-lo aqui na sua boa acepção. Ele está fazendo uma ideia, uma reflexão sobre a palavra anjo, que muitas vezes não é usada como espíritos da primeira ordem. Na pergunta 129, os anjos percorreram todos os graus da escala? E eles nos dizem que percorreram sim, todos os graus, mas do modo que havíamos dito. Uns, aceitando sem murmurar suas missões, chegaram mais depressa. Outros gastaram mais ou menos tempo para chegar à perfeição. E na pergunta 130, sendo errônea a opinião dos que admitem a existência de seres criados perfeitos e superiores a todas as outras criaturas, como se explica que essa crença esteja na tradição de quase todos os povos? Pergunta Kardec. E os espíritos respondem: fica sabendo que o mundo onde te achas não existe de toda a eternidade e que muito tempo antes que ele existisse já havia espíritos que tinham atingido o grau supremo. Acreditaram os homens que eles eram assim desde todos os tempos. Vejam a ideia que nós, seres humanos, tivemos daqueles que chegaram já evoluídos para ajudar no progresso do planeta, de que eram seres perfeitos e que sempre foram perfeitos. E aqui os espíritos dizem que não. Eles não fizeram seu processo evolutivo aqui na Terra. Eles já eram perfeitos quando a Terra foi criada, mas eles passaram por todo o desenvolvimento da escala evolutiva. Na pergunta 131, há demônios no sentido que se dá a essa palavra? E eles respondem: se houvesse demônios, seriam obra de Deus. Mas porventura Deus seria justo e bom se houvera criado seres destinados eternamente ao mal e a permanecerem eternamente desgraçados? Se há demônios, eles se encontram no mundo inferior em que habitas e em outros semelhantes. São esses homens hipócritas que fazem de um Deus justo um Deus mau e vingativo, e que julgam agradá-lo por meio das abominações que praticam em seu nome. Então aqui os espíritos fazendo uma analogia, dizendo que demônios são esses espíritos inferiores, muito atrasados ainda, que agem na humanidade, muitas vezes em nome de Deus, pregando coisas que são contrárias às leis do Pai. Kardec faz uma nota. A palavra demônio não implica a ideia de espírito mau, senão na sua acepção moderna, quer dizer, hoje em dia, nos tempos atuais, demônio significa espírito mau, mas o termo grego daimon significa gênio, inteligência e se aplicava aos seres incorpóreos, bons ou maus indistintamente. Por demônios, segundo a acepção vulgar da palavra, se entendem seres essencialmente malfazejos. Como todas as coisas, eles teriam sido criados por Deus. Ora, Deus, que é soberanamente justo e bom, não pode ter criado seres prepostos por sua natureza ao mal e condenados por toda a eternidade. Os partidários dos demônios apoiam nas palavras do Cristo. Porém, estarão aqueles partidários certos do sentido que ele dava a esse vocábulo? Não é sabido que a forma alegórica constitui um dos caracteres distintivos da sua linguagem?
Dever-se-á tomar ao pé da letra tudo que o Evangelho contém? Essa reflexão de Kardec quer dizer, será que quando Jesus falou a palavra demônio, ele estava se referindo a espíritos maus? Porque lá na origem grega, daimon eram seres extracorpóreos, qualquer ser, tanto os bons quanto os maus, a origem grega da palavra. Os homens fizeram com os demônios o que fizeram com os anjos, assim como acreditaram na existência de seres perfeitos desde toda a eternidade. Também tomaram os espíritos inferiores por seres perpetuamente maus. Quer dizer, se eram demônios, eram espíritos perpetuamente maus. Por demônios se deve entender os espíritos impuros, Kardec nos falando ainda, mas com a diferença de ser transitório o estado deles. E essa maldade é transitória. São espíritos imperfeitos que se rebelam contra as provas que lhes tocam e que por isso as sofrem mais longamente, porém que a seu turno chegarão a sair daquele estado quando o quiserem. Quando qualquer espírito desejar se melhorar, ele vai encontrar apoio na espiritualidade superior que o guiará, que o auxiliará a sair daquele estado de inferioridade. Na Revista Espírita, de janeiro de 1862, vão fazer um ensaio da interpretação da doutrina dos anjos decaídos. E num trechinho ele fala assim: não conhecemos e talvez jamais venhamos a conhecer o ponto de partida da alma humana. Tudo quanto sabemos é que os espíritos são criados simples e ignorantes, que progridem intelectual e moralmente, que em virtude do livre-arbítrio, uns tomaram o bom caminho, outros um caminho errado. Que depois de uma sequência ilimitada de existências corpóreas, não é determinado o número de existências corpóreas, de reencarnações, realizadas na Terra e em outros mundos, depuram-se e chegam à perfeição que os aproxima de Deus. Então, essa transmigração das almas para novos aprendizados é importante, é necessária e acontece com muita frequência, sim, porque faz parte das leis de Deus. No livro Céu e o Inferno, na primeira parte, no capítulo 8º, nós vamos estudar sobre os anjos segundo o Espiritismo. E no capítulo 9, nós vamos encontrar os demônios segundo o Espiritismo. Ali, nós vamos ter um farto material para aprofundarmos esse assunto. Assim nós encerramos o estudo de hoje, encerrando o primeiro capítulo da segunda parte do Livro dos Espíritos. Muito obrigada e até o próximo encontro.